Dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para secretariar os trabalhos. Ata da 46ª Sessão Ordinária, em 8 de junho de 2011. Presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Patrícia Amorim, segundo secretário, Renato Moura, Ivanir de Mello, doutor Eduardo Moura e Rosa Fernandes, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Dr. Jorge Manaia, Carlinhos Mecânico, Luiz Carlos Ramos, José Everaldo, Dr. Eduardo Moura, Ivanir de Mello, professor Washington, Tereza Berger, Agermílio Pimentel, Paulo Messina, Jorge Felipe, Renato Moura, Dr. Edson da Creatinina, Dr. Carlos Eduardo e Jorginho da SOS, 15, assume a presidência o senhor vereador Renato Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivanir de Mello, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 53 minutos. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Carlinho Mecânico, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. Senhor presidente, aos membros da mesa, aos vereadores aqui presentes, a toda a imprensa, o meu primeiro boa tarde se dá à grande família vascaína, em especial ao presidente do Vasco, Roberto Dinamite. Estamos no momento, o nosso Rio de Janeiro está no 3º ano de hegemonia no Brasil, não só agora representado pelas Olimpíadas e Copa do Mundo, mas também de 2009 até a data de ontem, 3 grandes clubes do Rio de Janeiro sagraram-se campeões. 2009, Flamengo, campeão brasileiro. 2010, Fluminense. E ontem, meu clube de coração, com o qual eu tenho muito orgulho de dizer, Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, a todos os amigos aqui presentes, a todo o Rio, a todo o Brasil, os meus votos de felicidade, à grande família vascaína. Rio mais 20. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 24 de dezembro de 2009 resolução pela qual decidiu realizar em 2012 no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio mais 20. O encontro, cuja realização foi proposta em setembro de 2007 pelo presidente Lula, visa renovar o engajamento dos líderes mundiais com o desenvolvimento sustentável do planeta. 20 anos após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92, a Rio mais 20 insere-se, assim, na longa tradição de reuniões anteriores da ONU sobre o tema, entre as quais as conferências de 1972 em Estocolmo, Suécia, e de 2002 em Joanesburgo. Sexta-feira, 3 de junho, a Prefeitura do Rio realizou a cerimônia de apresentação do projeto Rio mais 20, que acontecerá entre os dias 4 e 6 de junho de 2012. No lançamento estavam presentes diversas autoridades ligadas ao meio ambiente e, por depoimento gravado, o secretário-geral da ONU para o Rio mais 20, Chan Zukang, falou sobre a relevância das ações a serem discutidas, lançando a iluminação em verde do nosso Cristo Redentor, em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho. A Rio mais 20 irá reunir mais de 100 chefes de Estado que discutirão a economia verde e um novo modelo de sustentabilidade do planeta. Serão também analisados os progressos ocorridos nos últimos 20 anos, desde a Eco 92. O Brasil encontrou na economia voltada à utilização do baixo carbono um nível de elevação da proteção ambiental
que gera nos últimos dias atuais 2,6 milhões de empregos, números que quase se igualam ao da construção civil. Entretanto, muitos desafios ainda terão que ser vencidos. A Prefeitura estabeleceu metas de redução de gases do efeito estufa. O objetivo é diminuir em 8% até o ano que vem e 16% até 2016, chegando a 20% até 2020. Para isso, a Prefeitura implantará projeto nas áreas de transporte, meio ambiente e destinação dos resíduos sólidos. Temos que pensar em um mundo para atender às necessidades de 9 bilhões de pessoas, que será a população estimada para os próximos 40 anos. Precisamos de mais comida e energia. Enfrentamos a carência de água e escassez de alimento. Se alguma medida não for tomada de imediato, o mundo entrará em colapso. Acredito que precisamos educar nossas crianças em casa, nas escolas, a respeitarem o meio ambiente, preservando nossos recursos naturais, para que o futuro de cada um deles possa ser garantido sem fome, sem miséria. Façamos de nossas crianças fiéis defensores de nosso planeta, para que no futuro possamos nos orgulhar das medidas que, ora, tomamos para o bem de toda a humanidade. Esse é o recado que nós temos que passar a todo o povo mundial, principalmente respeitando as crianças, que é o futuro de uma nação. E eu, como vereador do PPS, sabendo da oposição ao governo, eu sempre me coloco em favor da população. Nunca me coloquei a favor do prefeito e nem contra o meu partido. Eu simplesmente leio os projetos, as cláusulas e brigo para poder melhor atender a população que apostou na minha eleição. Desde já, senhor presidente, muito obrigado e boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde aos senhores vereadores presentes, boa tarde ao vereador Ivani de Mello, que preside essa sessão, boa tarde aos assessores presentes, o vereador Eduardo Moura, bem-vindo o vereador Israel, que hoje participa da primeira sessão, da segunda, né, que ele foi empossado ontem, e boa tarde aos telespectadores da TV Câmara. Estamos finalizando uma autêntica Semana Verde aqui na Câmara de Vereadores, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. Semana em que busquei inserir na agenda desta Casa Legislativa alguns temas que fazem parte do meu mandato e que justamente me levaram a escolher pertencer ao Partido Verde do Rio de Janeiro. No início da semana, junto aos meus companheiros de bancada, entregamos mais de 70 moções para homenagear ONGs, escolas ambientalistas e associações de bairros cariocas que têm se empenhado e se destacado na luta em defesa do meio ambiente, entre eles a ex-senadora e ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que aqui esteve presente. Lembrei também, no decorrer desta semana, que já tivemos 5 mortes recentes no interior do Brasil, de trabalhadores ligados ao extrativismo e à preservação ambiental, todos constando das listas de ameaçados de morte desde 2001. De acordo com a Comissão Pastoral da Terra, CPT, já somam mais de 1.400 as pessoas ameaçadas pela pistolagem madeireira. A ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário Nunes, declarou, e as manchetes de jornal estamparam, que o governo não tem condições de proteger nem 30 dessas pessoas. Sobre isto, só me restou reavivar na lembrança de todos nós uma parte do texto de nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, onde está declarado que em nosso país todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros aqui residentes a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ao citar aqui a aprovação na Câmara Federal de um novo Código Florestal, busquei ressaltar que, entre outros absurdos, este novo código está propondo anistia para desmatadores e autorizando o cultivo em áreas de reservas florestais. Fica aqui registrada mais uma ressalva de que este ano foi declarado pelas Organizações das Nações Unidas como o Ano Internacional das Florestas. Só nos resta a esperança de que não passe assim pelo Senado e que, caso aconteça, receba o veto da presidente Dilma. E por falar nas Nações Unidas, não há como terminar essa semana sem citar novamente a Rio+20, a Conferência Mundial de Meio Ambiente que nossa cidade vai sediar no ano que vem, 20 anos após a Eco 92 ou a Rio 92. Seus temas-chave já divulgados são a economia verde e as ações estratégicas para a estruturação de uma governança internacional visando um planeta sustentável com baixa emissão de carbono. Tomei a iniciativa de criar nessa Casa Legislativa uma comissão especial que vai acompanhar a Rio+20. Na primeira audiência pública que aqui fizemos, estiveram presentes representantes dos movimentos sociais que irão realizar a chamada conferência paralela, quando pudermos sentir a força que virá dos seus manifestos. Já falam dos sistemas de produção e consumo capitalista, das grandes corporações, dos mercados financeiros e dos governos como os causadores ou mantenedores do aquecimento global, das mudanças climáticas, da perda da biodiversidade, da escassez da água potável, do aumento de desertificação dos solos e da acidez dos mares. É tremendo o desafio de todos nós, seres humanos, que tantos anos depois que os temas da ecologia passaram a permear os discursos, projetos e planejamentos das nações, vamos fazer uma verdadeira revisão e talvez chegar à irrefutável constatação do quanto ainda não assimilamos dos valores que propagamos. Só para lembrar, é na vida das cidades que as ações acontecem de verdade. Nossa, tem vocação privilegiada pela natureza, para o turismo, para sediar eventos e gerar os já chamados empregos verdes, ou green jobs, como mundialmente se fala. Estive presente à apresentação que fez a Prefeitura de suas metas para o Rio mais sustentável. Reduzir as emissões de CO2, implantar o chamado Sistema de Transporte BRT, com corredores de ônibus articulares que utilizarão combustível híbrido, investir na macrodrenagem da bacia de Jacarepaguá, investir no reflorestamento de uma área equivalente a 1.500 hectares, com operações do aterro baixo, visando a substituição por um centro de tratamento de resíduos de ciclopédica, também a duplicação da malha cicloviária até 2012. Meu papel aqui é o de representar os cidadãos cariocas no acompanhamento e cobrança da realização dessas metas e contribuir para sugerir muitas outras. Fazer chegar a voz da sociedade carioca a uma conferência oficial dessa magnitude e importância e levar a ela as aspirações às quais tivermos acesso pelos meios que fizerem possíveis e necessários. É o intuito de ter instituído a referência comissão. Obrigado e boa tarde a todos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, doutor Ivanir de Mello, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, senhores assessores, que coadjuvam o nosso trabalho com denodo e galhardia, imprensa. Eu gostaria
inicialmente, senhor presidente, de dizer a Vossa Excelência que eu fui surpreendido com a marcação pelo secretário de Transporte de uma agenda que eu vinha reivindicando há algum tempo e fui atendido, e com certeza levarei os pleitos da área que nós trabalhamos e moramos, etc. E, inclusive, comunicarei a ele da sua insatisfação com a não respostas às suas reivindicações. Gostaria de falar em seguida que tive também uma boa notícia, essa semana tem sido interessante nesse aspecto, porque nós recebemos o aceno do prefeito Eduardo Paes da possibilidade de nós termos na região colégio, praça de colégio até Coelho Neto, o bairro Maravilha. Isso foi importantíssimo para nós que residimos ali durante tanto tempo e que continuamos tendo a nossa vida de labor naquele local, naquela região. Eu sempre que tenho oportunidade relato que foi em Coelho Neto que a minha infância se passou toda ela. Foi ali naquela região que eu vi como as coisas foram sendo desmanteladas por governos municipais e estaduais sucessivamente. Tínhamos ali 2 cinemas, o Cine Novo Horizonte e o Cine Acari, e tinham outros que chamavam de Cine Velho, 3, portanto, e não 2. Vários campos de futebol. Tínhamos ali naquela região clubes recreativos que eram importantíssimos para a comunidade, e nós estamos vivendo agora uma época muito difícil em termos de entretenimento para aquela população. Depois reclamam que os jovens ociosos se ocupem de algo que não é nobre. Mas eles vão fazer o quê se naquela região não tem absolutamente nada para recreação? Os campos foram sendo desativados, o cinema desapareceu, os clubes desapareceram. Temos ali a escola de samba, que é no Parque Acari, que é o Favo de Mel, que é uma escola de samba que nós temos, um grupo recreativo escola de samba que tem ali, e tem o Quilombo, que também está praticamente acabado. Uma pena, aquilo ali buscava sempre resgatar, né, a negritude, e infelizmente o Quilombo está muito mal das pernas. E quando eu vejo, né, como apaixonado por aquela região, a possibilidade de nós termos uma melhora naquele local, aquilo dá uma alegria sem tamanho para nós. Eu gostaria de passar aqui, então, e dividir com vocês dessa minha alegria, e dizer que aquela região de colégio até Coelho Neto, né, tem agora a possibilidade de ver melhorias que vão ser tão importantes para aquelas pessoas que precisam muito. Infelizmente, essa mesma alegria, ela não se mantém quando nós pensamos e detectamos que, do outro lado, em Acari, as obras que foram iniciadas, elas não estão tendo a sua conclusão. Em Vila Rica, na Vila Esperança, o Promorar estava com um projeto e que chega ao meu conhecimento que ele agora está sendo descontinuado.
Isso é muito ruim. E eu, que estive com o prefeito recentemente e que tive essa notícia de que nós teremos a possibilidade do bairro Maravilha em Coelho Neto, nós estamos sabendo que em Acari, Parque Acari, Vila Rica, Vila Esperança, Amarelinho, ali nós precisamos de um complexo esportivo que foi inaugurado há 2 anos atrás, com a presença do ministro, se eu não me engano, de um projeto Pronace, eu não sei se o presidente estava lá no dia que houve a inauguração, o ministro Tarso Genro estava presente, e aquilo está praticamente parado. Depois, nós reclamamos, e eu tenho insistido muito nessa tecla, porque eu acho que a forma que nós temos de fazer com que nossos jovens não delinquem é através da educação, é através da oportunidade, é através da cabeça, estando ocupada por algo que é nobre, através da cultura. E ali naquela parte de Acari, nós estamos tendo essa dificuldade ainda. Eu gostaria de aproveitar esse tempo que eu tenho aqui para poder dizer do meu descontentamento em relação a isso. Um outro tema que eu queria abordar hoje é a respeito da audiência pública que nós tivemos sobre a segurança nas escolas e que ocorreu hoje sob a presidência do vereador da Comissão de Educação e onde estavam presentes todos os membros da Comissão de Educação e os membros da Comissão Permanente da Criança e do Adolescente, da qual eu faço parte. Eu achei importantíssimo porque eu tinha estado na anterior sobre o bullying e eu achei que isso traz um plus, traz um acréscimo para que as pessoas discutam temas que são tão importantes. Eu não posso deixar de dizer, porém, que essas audiências públicas, eu não presidi nenhuma audiência pública ainda nessa legislatura, nós estamos aqui há 3 meses e eu não tive a oportunidade de presidir, mas eu queria até fazer um comentário que eu venho observando que em algumas audiências públicas a mesa usa o tempo durante um período muito longo e aquilo parece que deixa de ser uma audiência pública e passa a ser praticamente um seminário. São pessoas preparadas, pessoas gabaritadas, mas o saber de quem está no plenário, nós não podemos deixar de ouvi-los. E quando chega na hora das pessoas do plenário opinarem ou reclamarem, etc., o tempo já está se esgotando. Então, eu queria apelar aos companheiros que presidam essas comissões, que deem um tempo paritário para aqueles que estão na mesa e as pessoas que estão no plenário. Eu sempre digo que na minha profissão como médico, eu nunca deixei de ouvir o meu paciente, porque às vezes aqui e ali nós pensamos algo que vai servir até para a nossa prática. E às vezes isso deixa de ocorrer, e deixando de ocorrer, você perde uma oportunidade de aprender. Nós não somos os donos da verdade. Então, quem está na mesa tem que ter um certo cuidado para poder dividir com aquelas pessoas que têm tanto para contribuir. Bem, em relação a essa audiência que se realizou hoje, eu queria dizer que foi importante, com esse reparo que eu fiz, trouxe benefícios, houveram benefícios que eu gostaria que as pessoas que têm a oportunidade de ler no Diário Oficial de amanhã,
vão saber o quanto foi importante, o quanto contribuíram as pessoas do plenário que se manifestaram e a mesa também que foi composta por pessoas que trouxeram muitas contribuições e que eu acho que servirão para reflexão em relação a esse tema que é tão importante. Antes de finalizar, eu também estava nesse plano de metas do prefeito na Rio+20 e queria dizer que eu acho que isso nós sentimos, eu acho que o nosso presidente da Rio+20, ele teve também a mesma ideia de que a prefeitura, o governo municipal vai dar um apoio importante para que isso ocorra e que seja exitoso. Finalmente, senhor presidente, eu queria dar boas-vindas ao colega nobre vereador Israel, que está hoje na sua primeira sessão. Quero desejar sucesso, êxito na sua caminhada, que Deus possa abençoar o senhor e a sua família. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Israel Atleta, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos, vereadores, mesa, equipes presentes. Eu não vou tomar 10 minutos, porque eu quero conhecer um pouco, né, da casa aqui junto com os companheiros e me identificar que o meu gabinete estará à disposição aqui da casa de todos os vereadores. Estou chegando nesta casa para somar nesta casa com os vereadores. E a nossa luta, a gente sabe que a gente encontra as dificuldades nos caminhos para chegar até aqui, né? Segundo maior o município do Brasil é Rio de Janeiro. Então a gente, que é da área do esporte, né? A gente sabe que hoje aqui nós temos a Patrícia. Obrigado. Nós temos Patrícia Murinha, sou Israel Atleta, conhecida aqui, que é ultramaratonista, né, maratona de São Silvestre, em 84, a primeira corrida, e ingressei na política através do esporte, né, querendo fazer leis para que a gente possa realmente atingir, principalmente a área do atletismo, como a gente também está representando os ciclistas do Rio de Janeiro, né? Então o prefeito já começou a ajudar a gente aí, não é isso? Então, muito importante esta união aqui na casa. Eu quero votar e ser votado, e quero agradecer a atenção de todos vocês. Uma boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde a todos. E, evidentemente, que, como já fez o meu companheiro, que já até de faixa estava, e ali ao lado da nossa digníssima Pinha Carioca, queria saudar aqui os vascaínos, que estavam tão enrustidos, escondidos aí. O Vasco é um time que sofre, mas chega lá, é campeão perdendo, mas é campeão. Não tem problema. Mas saudar aqui os vascaínos, principalmente aqueles que estão sempre aqui ali. Pô, cheguei ali, encontrei uns 4 ou 5 funcionários vascaínos que não se diziam vascaínos, apareceram agora, estavam loucos por uma oportunidade para se dizer vascaíno. A torcida que mais cresce sob o manto das disputas. Mas esse assunto é muito sério, mas eu queria falar de um assunto mais sério ainda, que é a questão do trabalho que tem sido feito aqui nessa casa, da Comissão de Saúde, da Comissão de Orçamento, que tem ouvido aqui. Eu estou aproveitando que o vereador Carlos Eduardo está presente aqui para lembrar o pessoal, aos vereadores da casa, que na próxima segunda-feira, a Comissão de Saúde vai fazer uma reunião, uma audiência pública, né? A audiência pública que foi anunciada lá no Hospital Souza Aguiar pelo vereador Carlos Eduardo, que lá
se comprometeu com os médicos, que esse movimento é dos médicos, comprometeu os médicos a trazer aqui a oportunidade de discutirem com as autoridades, o secretário de Saúde e os vereadores da Casa, discutirem a questão da saúde aqui no Rio de Janeiro. Vai haver uma reunião dia 17 com o prefeito da cidade, os profissionais de saúde vão cobrar lá dele recursos financeiros para o aumento de salário. Então, seria muito importante que os vereadores pudessem estar aqui na segunda-feira, às 10 horas da manhã. Também na segunda-feira, no mesmo horário, vai haver uma audiência pública da Comissão de Orçamento no auditório, né? Vai ser no auditório. É a segunda para a discussão dos trabalhos das organizações sociais. E aí eu queria lembrar aos senhores vereadores que entre as discussões que nós tivemos aqui nessa casa, na época da aprovação da lei, da discussão da lei das OS, nós dizíamos das dificuldades, das enormes dificuldades que estariam por trás do trabalho das organizações sociais, a fiscalização que esta casa, como diz a lei que foi aqui aprovada, a obrigação da fiscalização que essa casa tem em relação às organizações sociais. Muito bem. Matéria ontem no jornal, na coluna extra do jornal do mesmo nome, tem uma nota aqui em que a colunista fala sobre os problemas que a prefeitura começou a enfrentar em relação ao descredenciamento, ao rompimento do contrato da OS CIAP. Essa OS, chamada CIAP, ela foi autorizada pela Casa Civil a trabalhar e os seus proprietários, o dono, o diretor, presidente, diretor do conselho, e a sua esposa, que era vice-presidente, foram presos pela Polícia Federal do Paraná. E a Prefeitura do Rio acabou tendo que romper o contrato dessa empresa e, a partir dela, a gente começou a discutir como é que ia acontecer isso, quais são os prejuízos. E como foi dito aqui na discussão, aqueles que votaram contra as OS sempre disseram isso, o passivo trabalhista acaba na mão da Prefeitura. E nós estamos vendo esse exemplo, não só aqui, não só o passivo trabalhista, mas é o passivo. A OS, tudo que ela devia quando foi embora, a Prefeitura teve que pagar. São 5.500.000 reais que a Prefeitura teve que pagar em relação a isso. Temos já um segundo caso, que é com a outra empresa, que também foi questionada. Todos esses casos nós conversamos, inclusive na oportunidade que eu tive no encontro com o prefeito Eduardo Paes, eu mostrei a ele os problemas que ele estava enfrentando com essas OS. E a outra é a Global Saúde, OS que tratava dos programas de saúde da família aqui do centro da cidade, da área P1. Pois a Prefeitura acabou de rescindir o contrato com essa OS. E que ali tem mais complicações ainda, que nós vamos, nos próximos dias, conversar sobre isso. O que nós estamos vendo claro é que é difícil, fica cada vez mais difícil, como dissemos antes, cobrar as irregularidades que as OS vêm fazendo. Essa era uma crítica desde o início. Por isso, nós até levantando um projeto que é lá da Assembleia Legislativa também, nós apresentamos ontem aqui um projeto de lei que eu gostaria que os vereadores tivessem uma atenção, se fosse possível na época da sua votação, não votassem nem a favor ou contra a votação. Esse projeto é um projeto absolutamente técnico. O que esse projeto faz? Esse projeto visa dar transparência ao trabalho das OS, para que as instituições filantrópicas sem fins lucrativos sejam obrigadas a prestar contas, prestem contas através de um portal, para que nós possamos avaliar antes que esses problemas cheguem a essa situação. O projeto de lei apresentado ontem disciplina o dever de transparência por parte de entidades privadas, de utilidade pública ou não, que recebam recursos públicos a título de remuneração, subvenções, auxílios ou parcerias com a Prefeitura.
ficam as instituições privadas de utilidade pública ou não, desde que sem fins lucrativos, tais como as ONGs e as OS, fundações e associações, que recebam recursos públicos a título de remuneração, subvenções, auxílios ou parcerias com a Prefeitura, obrigadas a publicar bimestralmente os demonstrativos como relatório financeiro, indicando CPF ou CNPJ, fornecedores, prestadores de serviço, empregados, relatório demonstrativo de encargos e outros documentos mais. Mais ou menos aquilo que estão pedindo para o Palocci entregar sobre a empresa dele. O que a gente pede aqui é que essas empresas que recebam dinheiro público tenham a obrigação de, através de um portal a cada 2 meses, apresentar todos esses dados que seriam importantes e descobriríamos antes, seríamos avisados um pouquinho antes, de que as empresas não estariam dando um rombo na prefeitura desse tamanho. Eu queria lembrar que essa questão, para encerrar, senhor presidente, recomendar a todos os senhores a leitura da revista Veja dessa semana, exatamente o assunto que é capa da revista. Vocês vão encontrar na revista uma capa com um rato, a cabeça de um rato no corpo, provavelmente, de um administrador público ou privado, cujo título é Anatomia da Corrupção. Relatório da Polícia Federal mostra como os espertalhões desviam e desperdiçam o suado dinheiro dos brasileiros. Senhores, isso aqui serve para todos nós, inclusive aqui cita que nós temos que tomar cuidado para que tudo isso não esteja acontecendo ou vá acontecer, por exemplo, nas obras do Maracanã ou em todas as obras que serão feitas na prefeitura. A polícia, os auditores da Polícia Federal queriam saber por que, diante de tantas irregularidades, não se descobria como é que havia irregularidade na licitação. Então, eles fizeram quase 250 pesquisas em obras federais e chegaram a uma conclusão, para todos nós, assustadora. O desvio de recursos, ele não é feito extraordinariamente, ele é feito dentro da própria licitação. O exemplo muito clássico, eles pegaram como um exemplo importante a rodovia Norte-Sul, a ferrovia Norte-Sul, no lado de Goiás. O que é que eles mostram? Toda licitação, e isso serve para o município, para o Estado, para o governo federal, toda licitação deve obedecer a uma tabela de preços feita pelos governos. Existe uma listagem de preços que devem ser praticados pelas licitações. O que é que os cidadãos descobriram? Por exemplo, eles pegaram aqui um pequeno ingrediente chamado tijolo de 8 furos, que é usado em todas as obras de construção civil ou em algumas outras obras. O tijolo de 18 furos, eles pesquisaram no mercado, custava, na época que a matéria foi publicada, 44 centavos o milheiro. 44 centavos o milheiro. Foram olhar na tabela de preços do governo, na tabela de preços do governo ele já custava 56 centavos o milheiro. 20% a mais na tabela oficial. Quem é que faz a tabela oficial? É o IBGE, a Caixa Econômica e o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, de Transporte. Ou seja, a tabela utilizada na licitação já está superfaturada. E este preço é para 1 milheiro. Se vai se comprar 100, 200 milheiros, o preço é muito maior. Então é importante lermos isso, que vamos poder entender por que tanta corrupção existe e a gente não consegue entender quem são e para onde vai o dinheiro. Essa matéria é muito importante porque está dando uma sacudida nas obras públicas federais e nós que estamos aqui, diante de uma necessidade de grandes obras, Trans-A, Trans-B, Trans-C, Trans-D, Trans-F, Trans-Tudo, obras de reforma do Maracanã, nós precisamos estar absolutamente alerta, porque senão nós vamos entender que esse ratinho aqui também pode estar passeando pelo Rio de Janeiro.
esperamos que tenhamos a oportunidade de, como Casa Legislativa, apesar de no projeto de ontem termos sido afastados dessa possibilidade imediata, mas como Casa Legislativa, que nós possamos ter alguma fiscalização sobre essa quantidade brutal de obras que estão começando aqui no Rio de Janeiro, que são muito importantes, mas não podemos, em nome em nome das Olimpíadas e em nome da Copa do Mundo, encher essa cidade de queijo para que os ratos possam passear por ela. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Marcelo Arar, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, equipe da Câmara. Boa tarde a todos que estão nos assistindo em casa. Caros amigos, é de extrema importância e delicadeza esse assunto hoje em questão, que vou começar a falar. Peço aos meus colegas de parlamento, tanto da esfera municipal, estadual, federal, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, que tentem interceder a favor da soltura desses bombeiros. Eles podem ter cometido um erro ao invadir quartel-general central, mas mantê-los presos, na minha opinião e de grande parte da população, é um crime gravíssimo. Peço ao excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral que interceda imediatamente junto a esse juiz ou essa juíza militar e que decretaram a prisão desses bombeiros. Ali em Grogoatá, onde eles estão presos, se encontram vários heróis até de nível internacional, que ano passado, durante o terremoto que teve no Haiti, tiveram um desempenho superior a equipes do mundo todo. Os Estados Unidos e a China, sua alta tecnologia, foram engolidos pela nossa corporação aqui do Rio de Janeiro em termos de desempenho. Nossa equipe tirou praticamente de dentro do caixão, debaixo de escombros, 79 pessoas que conseguiram escapar da morte. Nossos bombeiros aqui do Rio de Janeiro. A equipe da China, por exemplo, ela saiu da China para ir para o Haiti e só para resgatar os chineses. Os chineses de alta patente do Exército, eles têm um chip que identificam eles. Então, os bombeiros da China só iam ao resgate dos chineses, enquanto os brasileiros engoliram, os bombeiros brasileiros engoliram, em termos de bravura, todos os outros bombeiros do mundo. Foram 80 vidas salvas, independentes de credo, cor, religião, nacionalidade. Essa operação espetacular foi reconhecida pela ONU e deu à Corporação do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro uma capa na revista Veja. Em Grogoatá, em Niterói, também estão presos os heróis das recentes tragédias. Angra dos Reis, do Morro dos Prazeres, do Bumbá, e recentemente agora, da tragédia da região serrana que atingiu Petrópolis, Friburgo e Teresópolis. Os heróis dessa tragédia se encontram em Grogoatá. A profissão do bombeiro é tão sagrada, abençoada e diferencial quanto a profissão de médico. Lidam com vidas, salvam vidas. E é por isso que eu, como vereador do município do Rio de Janeiro, vou repetir, peço ao excelentíssimo senhor governador Sérgio Cabral, diga-se de passagem que está fazendo história com a pacificação das comunidades e com isso melhorando a vida de milhares de pessoas, que também olhasse com carinho, senhor governador, que também olhasse com carinho e compaixão aos nossos bombeiros e intercedesse junto a esse grupo de juízes militares pela soltura desses homens, dando anistia
e relevando essa invasão ao quartel-general, ao quartel central dos bombeiros, no qual eles buscavam apenas uma condição salarial mais digna e humana, liberdade imediata para esses homens que tanto fazem pelo nosso povo. Liberdade imediata, por favor, compaixão. Eles representam a nossa cidade, são heróis, são trabalhadores e não merecem isso. E para depois dessa soltura, começarmos um diálogo. O senhor governador Sérgio Cabral está fazendo história na nossa cidade, com as pacificações, está atendendo várias camadas da população e tenho certeza absoluta que vai estender a mão a essa corporação tão honrada, tão abençoada e que tantas vidas já salvou e que representa tão bem nosso município, nosso país, até no exterior. Obrigado, senhor presidente. Estamos juntos. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Tio Carlos, que dispõe de 10 minutos. Aproveitando aqui que meu amigo Marcelo Ará, valoroso vereador desta casa, já fez esse pronunciamento. Na terça-feira eu já havia me manifestado. Enfim, espero que o governador seja sensível e, é claro, nós aqui não podemos defender a forma que os bombeiros fizeram o seu protesto, a forma, principalmente em relação à invasão do quartel-general, afrontando toda aquela instituição. Porém, dentro de tudo que foi dito pelo nobre companheiro Marcelo Ará, todos nós entendemos que o salário de R$1.000 é vergonhoso, mas, enfim, nosso apoio, assinei a moção aqui de todos os companheiros da casa, já enfim, de apoio àquele movimento, mas, infelizmente, que a forma que foi feito, eu acho que a liderança pecou, até porque são militares e tem realmente um compromisso de manter a ordem. E o que foi feito ali, infelizmente, da forma, abre parênteses aí para uma crítica. Acredito que essas reivindicações são justas, o governador é um homem inteligente, tem bom senso, mas também, enfim, tem que mostrar da forma que ele está atuando, chamando principalmente todos para uma conversa e buscando qual vai ser a melhor solução. Uma punição, não tem a menor dúvida de que terão que ter aqueles, principalmente os líderes que fizeram de forma levar todo aquele grupo para fazer justamente um afronto, principalmente ao seu quartel-general, que representa com certeza todo o valor dessa instituição. Então aqui cabe, minha parte, dos demais companheiros, também um apoio às reivindicações do Corpo do Bombeiro de uma maneira geral. Concordo que são heróis, mas não podemos deixar também de colocar que dentro da disciplina, que a carreira militar sabe que é muito importante, a hierarquia precisa ser preservada. Então, espero que haja, sim, não estarem lá presos, mas que o mais rápido possível, através desse entendimento, se tenha justamente, primeiro, as reivindicações salariais e as condições de trabalho atendidas. Isso é importante que se faça de imediato. Essa situação onde se encontram lá presos também precisa ser revista. Não são marginais, são heróis, como já foi dito aqui em diversos casos, atuam desta forma. O respeito de toda a sociedade que tem por esses profissionais. Isso não é só na nossa cidade, isso, na verdade, é em todo o país, até no mundo inteiro. Tá? Então, a gente tem aqui que, nesse caso, está solidário com a manifestação de reivindicações, porém, aqui cabe uma crítica pessoal. Acredito que os líderes daquela manifestação erraram no tom da forma em que fizeram. Mas, enfim, até creio eu até que eles também já possam ter caído em si. Até uma colocação política, que alguns daqueles que estão à frente foram candidatos a vereador, outro a deputado, mas isso aí eu deixo de lado, porque o bem maior, com certeza, é que eles tenham condições de trabalho, possam ter um salário digno para fazer os seus trabalhos de forma muito especial, que é assim que eu vejo o trabalho dos bombeiros. Queria aqui, rapidamente também, já aproveitando, agradecer ao Poder Executivo, depois de alguns apelos,
em relação às obras que estão acontecendo em Vargem Grande e Vargem Pequena, as obras de alargamento, da duplicação da Estrada dos Bandeirantes, a forma em que tem sido feita, desordenada, causando transtorno imenso aqui na população. O Executivo está fazendo hoje, mandando o subprefeito Tiago Mohamed se reunir com as lideranças, será hoje na Associação de Moradores de Vargem Grande, chamando a empresa que haja, claro, o entendimento dessa obra é uma obra muito esperada, e eu tenho certeza absoluta que toda a população sabe disso, que qualquer obra causa transtorno, mas como a gente já falou anteriormente, o que a gente quer é que essa obra, primeiro, seja feita o mais rápido possível e tentando, na medida do possível, causar menos transtorno a execução dessa obra a todos aqueles moradores. Então, hoje, às 20 horas, na Associação de Moradores de Vargem Grande, convoco até os vereadores que queiram ir, o Tiago Mohamed, que é o subprefeito da Barra da Tijuca, de Jacarepaguá, daquela região, vai estar chamando os representantes da empresa para prestar os maiores esclarecimentos e, é claro, pedir e mostrar aí que é possível fazer a obra sem transtorno. Queria aqui também falar de forma rápida uma reivindicação que chegou ao meu gabinete, e isso a gente não pode deixar de falar, que até então um veículo que lançou já alguns, não sei se posso dizer factoides, mas lançou alguns personagens, inicialmente, no início da gestão do prefeito Eduardo Paes, tínhamos lá o Zé Buracão. Ele era o verdadeiro vereador, na verdade, só com uma pequena diferença. Sempre os nossos pleitos. No caso do Zé Buracão, ele conseguia fechar qualquer buraco. Aliás, foi até homenageado aqui nesta casa. Do Zé Buracão também veio outro personagem falando sobre o lixo. E hoje, o personagem da vez lançado pelo Jornal Extra, quer dizer, através do cidadão que criou, é o zelador. Zelador contra o abandono. O zelador fez uma inserção lá na freguesia e na rua Assis Republicano. Eu acho que, eu não sei se ele está perdendo força, o zelador, né? Não sei se foi a criação do 1746, mas enfim, só sei que o zelador não está com tanta força mais, porque antigamente saía no jornal, de imediato a prefeitura ia resolver o problema. No caso da rua Assis Republicano, que fica na freguesia, próximo à rua Rugendas, lá os moradores receberam lá o zelador, teve a imprensa, foi noticiado, a prefeitura até agora não deu solução àqueles problemas. Essa rua Assis Republicano tem poucas casas, porém a rua em si é intransitável. Os carros sequer podem transitar nessa rua. E eu falo isso porque estive no local também, acompanhando a aflição desses moradores, e o que mais me preocupou é que teve até uma situação que isso é realmente triste. A prefeitura já esteve lá e numa ocasião foram dito, mas aqui tem poucos moradores, essa obra aqui é muito cara. E eu até fiquei assustado, enfim, eu estou dizendo isso porque me disseram. Acredito que nenhum membro da prefeitura possa ter dado essa desculpa. Se tem um cidadão sequer e as ruas, quer dizer, e a rua está nas condições que eu vi lá, tem que ser, a prefeitura tem que cumprir o papel dela. Não interessa se são milhares de moradores ou um morador sequer. Então, de novo aqui, faço um apelo agora ao prefeito Eduardo Paes, ao secretário de Obras e até mesmo a Rio Luz, porque também foi constatado lá que eles pagam a contribuição da taxa de iluminação pública, estão sendo cobrados e a luz, infelizmente, é muito precária também na rua Assis Republicano. Então, aqui o meu apelo, eu não estou desmerecendo o Jornal Extra, não, pelo contrário, até também já escrevi no Jornal Extra, mas o personagem zelador está perdendo a força dele. Então, vou fazer o apelo aqui como vereador ao prefeito Eduardo Paes, aos secretários de obras e de conservação, que dê um pulinho lá, tá? Fica na freguesia. E isso aqui, eu quero mais uma vez também ocupar essa tribuna, aproveitando ainda que eu tenho um tempo, para exaltar a iniciativa, agora sim, da Secretaria Municipal de Educação, que criou, já encerrando, senhor presidente, que criou um projeto, ginásio experimental olímpico. Ora, senhores e senhoras, ora, vereadores, companheiros, se seremos a sede
das Olimpíadas de 2016, já falei isso aqui, nada mais importante do que estarmos investindo na formação de atletas. Digo isso porque conheço o potencial do nosso jovem, e isso eu até tive aqui a oportunidade de homenagear o professor Paulo Servo aqui, dando uma medalha a Pedro Ernesto, porque ele sim, sabendo do potencial das nossas crianças, fez um projeto nos fundos da escola, lá na Curicica, na escola Silvana Sampaio, que inclusive deu ao nosso país a Bárbara Leôncio, uma atleta que foi na época da escolha da nossa cidade como a cidade olímpica, foi a nossa representante. Então, aproveitando isso, queria dizer à secretária Cláudia Costin que é com muito acerto que nós estaremos aqui investindo no esporte, através, é claro, do esporte e educação, criando aí a possibilidade de termos o nosso hino nacional, não ser só tocado na cerimônia de abertura ou de fechamento, que sim que seja na hora da premiação dos nossos atletas, porque o significado maior é dizer sim ao esporte, não à violência e não às drogas. Então, parabéns à secretária Cláudia Costin e vamos aí, projeto Ginásio Experimental Olímpico. Obrigado, senhor presidente, tive que falar rapidinho que os assuntos são diversos. Obrigado pela sua paciência, pela sua compreensão. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Paulo Messina, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Venho a essa tribuna fazer um resumo a vossas excelências sobre o resultado da audiência pública que nós fizemos hoje pela manhã. Ficou claro para todos que a solução, e o tema era esse, violência nas escolas, a solução definitiva para o fim do problema violência nas escolas é a própria educação. A educação de qualidade vai evitar que essas crianças, amanhã, se tornem bandidos, se tornem problemas sociais que afligem hoje as crianças que estão na escola. Até aí, nenhuma surpresa, discurso claro que todos entendem. Só que o que nós precisamos entender, e o que ficou claro hoje de manhã, é que, paralelamente a investir na educação de qualidade, nós precisamos trabalhar com medidas paliativas, imediatas, para a violência que já existe. Não tem como não fazer referência ao que aconteceu na escola da Taça da Cidade. Existem vários outros exemplos, né? As escolas, hoje, não tem inspetor, qualquer um entra nas escolas. Então, nós tivemos aqui a presença da Secretaria de Educação, que anunciou oficialmente para o Legislativo a contratação imediata de 1.500 inspetores, que são os agentes educadores, que ficarão por andar em cada escola. E além da contratação desses 1.500 inspetores que já estão no banco de concursos, a Secretaria também vai dar andamento à contratação de porteiros, que já estava prevista até antes da tragédia de Realengo. Então, são duas grandes medidas importantes, né? A porteiro ser colocado com procedimento de portaria, que você vai se identificar, vai ter um crachá, onde é que o senhor vai, vou na secretaria. Então, tem de fato um porteiro, porque até hoje não tinham porteiros. E os inspetores, um por andar. Só que para termos um inspetor por andar, temos 1.064 escolas, sendo que muitas dessas escolas têm mais de um andar, portanto, 1.500 inspetores não dão conta disso tudo, né? Então, nós temos aí, publicado hoje, na página 34 do Diário da Câmara, do DCM, o projeto número 1003 de 2011, de autoria do Executivo, que cria mais 2.000 cargos de inspetores, portanto, perfazendo aí quase 4.000 totais cargos de inspetores no município, que daria conta de agentes educadores em todos os andares de todas as escolas públicas municipais. O inspetor tem um papel fundamental de estar nos corredores, cuidando se o aluno está dentro de sala ou não está, e o que está acontecendo nos intervalos, né? Todo mundo conhece a figura dos inspetores, todo mundo aqui já foi aluno, numa época em que havia inspetores em sala de aula, e nós precisamos imediatamente voltar, e é desejo e vai acontecer, e como informado pela Secretaria de Educação. Também trouxemos aqui o Coronel do PROERD, que é um programa da Polícia Militar, que treina inspetores, que treina pais, e que
ele veio aqui para fazer essa proposta à Secretaria de Educação, que foi aceita, dele fazer um treinamento desses inspetores, não só dos 1.500, mas 2.000 também que virão, no sentido de permitir a esses inspetores, de dar a esses inspetores o olhar crítico, no momento de um intervalo, no momento de um recreio, no momento que os alunos estão no recreio, ele conseguir olhar e perceber, esse aluno está sofrendo bullying, puxa, aquele aluno acho que está começando a usar drogas, ele está com essa diferença. Então, você pega não é só colocar um inspetor, não é só colocar um porteiro, é de fato você ter um treinamento e um conjunto de procedimentos que vá trazer efetividade para aqueles cargos. O Coronel Nélio, portanto, trouxe essa solução que foi aceita também pela Secretaria de Educação. E a psicóloga, representante do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, doutora Giovana, fez uma analogia muito clara entre uma corrida armamentista nas escolas, ou seja, a colocação de detector de metais, que seja, ou coisas, vamos dizer assim, muito mais polêmicas vamos dizer assim, que foram decididas no impulso, né, logo após a tragédia de Realengo, que eu ouvi até dizer de programas que permitissem que o próprio professor andasse armado, né? Então, tudo isso levaria todos nós em uma direção quase como a sociedade americana, né, nos Estados Unidos. E eles lá têm uma corrida de medo armamentista que gera mais o medo, e o medo vai gerar mais violência. Então, foi muito legal esse paralelo, que baseou, inclusive, a nossa decisão aí de apoiar completamente que as posições da educação estejam restritas, e só aí já estão feitas, a portaria com procedimento de portaria, a agentes educadores, que são os inspetores. Os próximos passos serão, portanto, contar com o apoio de todos os colegas dessa casa para que a gente consiga aprovar já na semana que vem o projeto 1003. Solicitei à Comissão de Educação, de Justiça e Redação que proceda com parecer conjunto. Solicitarei o favor da presidência da casa para que a gente tenha 2 sessões extraordinárias na semana que vem, para poder votar o projeto já na semana que vem. Estamos à beira de um recesso em julho, não dá para deixar esse projeto para agosto, precisamos aprová-lo já. E, logo após a contratação, que deve acontecer no segundo semestre, e a inserção de porteiros e treinamentos, nós faremos uma agenda pela Comissão de Educação de visitas por amostragem a essas escolas, para perceber o antes e o depois do sentimento de segurança. E aí, quando eu digo segurança, nobre vereador presidente Ivanir de Mello, quando eu falo segurança, não é a segurança do segurança armado ou de um policial armado, é a segurança no sentido da tranquilidade que este novo cenário trará para as crianças e para os pais. Por fim, senhor presidente, nobres colegas, eu queria concluir, assim, manifestando minha surpresa, minha surpresa no sentido negativo da palavra. Fiquei negativamente surpreso com a fala do vereador Eduardo Moura, que criticou a condução da audiência pública, dizendo que a mesa falou e que o pessoal do plenário não teve chance de falar. E eu queria dizer o seguinte, isso de forma alguma é verdade. Não acredito que o vereador tenha faltado com a verdade intencionalmente, eu acredito que tenha sido algum lapso, ou ele não tenha percebido corretamente, mas absolutamente todos que estavam no plenário, que quiseram falar, se inscreveram e falaram. O vereador Tio Carlos está aqui como testemunha, o vereador Edson da Creatinina também estava aqui como testemunha, todos que quiseram, fizeram uso da palavra, ninguém saiu dessa audiência sem poder ter o uso da palavra, e detalhe, usaram até mais do que o tempo permitido de 5 minutos, a gente teve tolerância para isso, todo mundo colocou suas ideias, ninguém foi tolhido nas suas expressões. Por isso, estranha, me causa muita estranheza essa afirmativa. Eu acho que, infelizmente, que o colega talvez não tenha percebido corretamente. Eu até li, antes de abrir a palavra plenária, até li os inscritos, falei que se alguém mais quisesse se inscrever, que o cerimonial estava à disposição, mais 2 pessoas se inscreveram, no final, ninguém deixou de falar. Portanto, lamentável realmente, acredito que, respeito, gosto muito do colega, acredito que ele talvez tendo tido a percepção correta do que aconteceu, até porque ele também pode não ter visto, não sei, mas o que eu lhes digo o fato é, todos falaram, há vários vereadores aqui que estavam na audiência, sabem disso,
e os próprios cidadãos que estavam aqui. Lamentável, mas compreensível. Obrigado, presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor Que presidente, dispõe de 10 minutos. aproveitei aqui que falei rapidamente. Nobre vereador Messina, eu estava presente, concordo com Vossa Excelência, todos tiveram a oportunidade de falar, mas creio que o vereador Eduardo Moura, ele deve ter se referido, não especificamente, a essa audiência de hoje. Né? Eu creio que deve ter sido infeliz o fato da comparação, até porque já presenciei em algumas audiências públicas acontecer o fato de que, às vezes, os oradores, a mesa em si, os componentes da mesa, não só os vereadores, mas os convidados, eles realmente acabam falando demais e aquelas pessoas, às vezes, não têm oportunidade, que não foi o caso hoje. Né? Na verdade, eu pedi para voltar a falar, primeiro, para parabenizar a audiência pública. Eu acho que a Comissão de Educação desta Casa está fazendo um trabalho brilhante e até me manifestei na audiência pública, porque é muito importante que a gente trate esse assunto com muita responsabilidade. Porque, claro, depois do episódio da Silveira, começou-se a se falar e se buscar uma série de soluções mágicas, e eu acredito que Vossa Excelência, assim como eu, nós já conversamos sobre isso, o problema da violência nas escolas é um reflexo básico da violência da sociedade. Isso a gente encara com certeza absoluta nesse sentido. Pais espancando filhos, o bullying, que é uma prática lastimável, mas infelizmente a gente está precisando, e aí sim entra a importância dessas manifestações, que a gente faça campanhas educativas, porque o bullying não é nada novo, recente, né? Isso aí, historicamente, a gente sabe como é que é. Mas a situação também, em relação aos próprios professores, a situação da violência em algumas escolas estão localizadas em regiões, infelizmente, quem dita as regras são os bandidos, né? O tráfico de uma maneira geral, foi colocado isso na audiência pública e creio imensamente com um acerto da criação das UPPs, isso está diminuindo, cada vez mais a gente sente o poder do Estado tomando conta dessas regiões. Então a gente sabe que esse problema tem que ser resolvido de uma forma coletiva. Quando eu digo executivo, legislativo, os profissionais da educação, além de, é claro, toda a sociedade. Então, mais uma vez, quero aqui me somar, hoje, quando recebemos o coronel aqui, o coronel policial militar, que está à frente do PROERD, que é um projeto maravilhoso, nós aqui da Comissão de Prevenção às Drogas, estudamos também pelo livro do PROERD, nós fazemos as palestras nas escolas, isso a gente está fazendo, e a gente então quer dizer exatamente isso. A comissão cumpre o seu papel, quero parabenizar Vossa Excelência e dizer mais ainda, né, no sentido de que essa luta é constante. Não adianta, nesse momento, desse trauma que vivemos aí na Taça da Silveira, e aí começarmos aqui a falar, enfim, a Secretaria tem mostrado avanços, e isso é o que a gente tem que dizer. Vamos aqui nessa casa, como é o caso, Vossa Excelência já disse, que vamos estar aqui fazendo o mais rápido possível a aprovação dessa contratação, quer dizer, do projeto que vai possibilitar contratar novos inspetores, porque aí sim, estamos aí preenchendo todas essas lacunas que infelizmente existiam, sim. O caso das escolas sem porteiros, sem coordenadores, eu sempre estudei em escola pública e no meu tempo tinha porteiro, tinha coordenadores e a gente não tinha problemas. Claro que eu disse aqui, repito, mesmo que tivéssemos porteiro, mesmo que tivéssemos coordenadores, ou desculpa, ali, pessoas que pudessem estar olhando, a tragédia da Taça da Silveira foi feita por uma pessoa doente, que entrou ali disposto a fazer aquela situação. É assim que acontece no mundo inteiro. Então, vamos trabalhar, vamos justamente fazer com que possamos estar dificultando, e quisera Deus, jamais possamos acordar tão assustados como foi aquela tragédia que vitimou tantas crianças e tantas famílias que estão aí chorando os seus filhos. E então, por favor, que sejamos dessa forma, parceiros nessa luta. Isso aqui é uma parte. Antes do senhor descer da tribuna, pode me dar uma parte, por favor? Meu tempo não acabou, posso lhe dar?
Eu queria dizer, então, o seguinte. Primeiro, nobre vereador Tio Carlos, eu que parabenizo também o trabalho de Vossa Excelência com relação à criança e com relação à prevenção de drogas. O PROERD, na verdade, atinge as duas áreas principais de trabalho de Vossa Excelência e tenho certeza que estão em boas mãos com o senhor. Não tinha entendido, para mim, eu tinha interpretado como o vereador Mauro tivesse direcionado especificamente para a audiência de hoje de manhã. Então, já me tranquiliza um pouco mais. Até quando a gente fala disso, se eu falo disso, eu falei disso, é porque realmente, eu considero muito o vereador e para mim isso é uma coisa que me deixa triste, né? Me deixaria, senão não teria comentado. Então, Claro. se eu entendi aí que Vossa Excelência falou que não foi especificamente em relação à audiência de hoje, porque realmente isso não Sobrou tempo, companheiro. né? Pois é, nós terminamos aí meia hora antes da sessão. Então, de fato, então se não foi, peço desculpas ao vereador, falarei com ele quando ele novamente estiver entre nós aqui e agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Obrigado. Agradeço, companheiro. E, enfim, termino a minha fala apenas dizendo isso. Esta casa cumpre o seu papel, é importante que o Executivo cumpra o papel dela e toda a sociedade, porque nós precisamos, como eu disse também na audiência pública, existem alguns maus políticos, aliás, temos maus profissionais em todas as áreas, que fomentam violências como essa. Quando, por exemplo, condiciona a favores políticos a questão de vaga em escola, a questão de oportunidades de trabalho, enfim. Então, temos aqui que assumir o compromisso de uma maneira geral. Todos nós temos que lutar para que tenhamos escolas mais seguras. Isso significa toda a sociedade, porque às vezes parece que nós temos aqui a intenção de reinventar a roda, né? Claro que sabemos, botar detector de metais na escola é um passo, mas isso assim funciona. Se conseguimos aprovar um projeto que foi até feito aqui nesta casa, vamos avançar. Mas também, se não tiver, escola nunca teve detector de metal. Nas escolas privadas não tem, nos Estados Unidos até tem, mas as tragédias continuam acontecendo. Então, o que nós precisamos estar trabalhando é justamente o amor, o carinho, o respeito, os pais mais atentos na criação de seus filhos, porque aí sim poderemos, de uma maneira geral, estarmos sempre dizendo, graças a Deus, temos crianças que estão realmente seguras nas escolas. Então, encerro a minha fala, senhor presidente, mais uma vez agradecendo e me colocando à disposição de todos os companheiros para estarmos juntos aí nos pleitos, que sejam em da criança e de todo cidadão da nossa cidade. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, boa tarde a todos e todas, aos vereadores presentes aqui no plenário, a assessoria, a equipe técnica, todos que nos acompanham nessa sessão da tarde do dia 9 de junho. Eu saí há pouco aqui do plenário, quando participava pela parte da manhã, uma audiência pública, que foi assunto agora desse debate, da falação aqui do vereador Tio Carlos, o Messina já havia falado também, acompanhava lá em cima do gabinete, onde eu atendia algumas pessoas que conversavam comigo, e eu estava atento às falas de todos e quis vir também para dar a minha contribuição, no entendimento de que todos nós nos preocupamos com a educação no município do Rio de Janeiro. Nós temos que tirar um pouco da sociedade aquela ideia que às vezes é uma ideia meio cristalizada, de que o Executivo está muito preocupado em prejudicar a educação do município. Não está. Mas, ao mesmo tempo, nós como homens e mulheres públicos, nós como cidadãos, moradores dessa cidade, temos que entender que durante todo o processo de construção da nossa sociedade, aconteceram muitos equívocos, e esses equívocos continuam acontecendo. Quando nós hoje discutimos pela manhã, em relação à segurança nas escolas, se a gente perguntar por aí, a qualquer lugar, se a gente for com uma câmera, ou com um gravadorzinho na mão, ou simplesmente perguntar às pessoas, em qualquer lugar da cidade, do país ou do mundo,
Você quer que a escola onde seu filho estuda tenha segurança? A resposta é claro que é afirmativa. Todos querem que a segurança aconteça. Todos querem que haja segurança para que as crianças estudem adequadamente. O entendimento que nós temos que ter disso é que nós vivemos numa sociedade que toda ela está marcada por um processo de muita violência. Eu lembrava que hoje pela manhã, que aqui na Câmara, nós temos ali em cima um afresco que conta a Batalha das Canoas, que é a batalha entre franceses e portugueses, em 1565, quando Estácio de Sá, na nau dos portugueses, luta contra os franceses e que aparece São Sebastião, lutando ao lado dos portugueses para dar vitória a este grupamento de soldados, chefiados por Estácio de Sá. Abaixo tem a figura do próprio Estácio de Sá, que naquele mesmo século, no século XVI, tomou uma flechada no olho e, em razão dessa flechada, não se recuperou mais e veio a falecer. A gente vive numa sociedade em que hoje as formas de violência são mais sofisticadas e mais requintadas, mas que está um pouco no nascedouro dessa história, dessa cidade. Os povos indígenas que aqui moravam foram dizimados, suas línguas, seus costumes, sua religião, a sua própria história, a depender daquele povo, dos colonizadores, teriam sido extintos. E muitos foram mesmo extintos. Mas hoje nós somos chamados a olhar no retrovisor da história, somos chamados a olhar no retrovisor da sociedade, olhar os séculos que marcam a história do Rio de Janeiro e entender como é que isso foi crescendo, como é que isso foi se encaminhando, para que nós possamos, entendendo a sociedade agora, arrumar para essa sociedade os antídotos, os remédios que possam, de fato, tirar do seio da sociedade a violência. E, de modo particular, o que discutíamos hoje era no seio da escola. Nós não podemos admitir que haja violência em lugar nenhum, mas, de modo particular, na escola. Nós queremos entender que na construção da cidadania, na construção da educação, que é muito mais, que é além do espaço da sala de aula, nós temos que construir com os estudantes, com os professores. Agora, nós precisamos também de deixar de lado, e aí eu falo isso sempre porque os meus ouvidos, eu tenho 2 ouvidos e, portanto, uma boca só, tenho que ouvir mais do que falar, mas eu falo até para eu ouvir também, que nós precisamos de deixar de lado aqueles chavões que dizem a educação é a coisa mais importante, porque é mesmo, mas verdadeiramente colocar os nossos esforços, fincar nos alicerces da educação para que ela de fato faça a diferença. E nesse sentido, algumas questões que têm que ser colocadas, porque de abstrato não tem nada, é muito concreto. Nós precisamos de ter uma escola que acolha adequadamente as nossas crianças. Nós falávamos há poucos dias aqui que foi criado e votado nessa Câmara um projeto que hoje é lei, que institui o horário integral de 7 horas para as crianças no município do Rio de Janeiro. E nós não podemos ouvir que nas escolas conflagradas, áreas conflagradas, as chamadas escolas do amanhã, já exista horário integral, porque isso não é verdade. E, portanto, não tem problema nenhum admitir que a gente só conseguiu colocar 10% até agora, mas tem que se admitir para a gente poder avançar, para a gente poder abrir o debate com a sociedade. Nós temos que entender, eu falava isso hoje de manhã aqui, que a questão da violência passa também por um projeto que a Secretaria Municipal de Educação deve a esta casa e deve à sociedade carioca e deve aos servidores da educação, que é o plano de cargos, carreiras e salários. Tem que vir para a gente discutir, os profissionais de educação têm que discutir o plano de cargos, carreiras e salários. Eu falava de manhã aqui que a questão da violência na escola também pode, de certa forma, ser contornada quando as merendeiras que foram aprovadas em concurso público têm o seu direito de contratação, o seu direito de chamamento assegurado, e isso não está acontecendo. É essa a realidade. Todos nós sabemos que a educação de fato é prioridade. Todos nós sabemos que a educação, ela é, na verdade, o carro-chefe da sociedade.
mas tem algumas coisas concretas, e essas coisas concretas nós temos que botar na pauta do dia a dia. Nós temos que lá no processo da educação, e com todo respeito, falei hoje aqui pela manhã, com todo respeito, e falo assim com tranquilidade, porque falei ao lado do policial militar, tenente-coronel, que estava aqui hoje pela manhã, que tem um projeto que pode ser bom, apenas o entendimento é de que quando nós entramos na escola, a ótica, a referência não é a polícia militar, a referência é a educação. Se a gente for andar pelas escolas, e aí eu sei que muitos vereadores o fazem, nós veremos que nas creches existem os auxiliares de creche, mas na creche tem que ter professor. Porque se algum dia, nunca fui, mas se algum dia eu for ser operado, precisar de sentar numa mesa de cirurgia, de deitar numa mesa de cirurgia, eu não quero que o auxiliar me opere, eu quero que o médico me opere, mas eu quero também um auxiliar presente. Na educação é a mesma coisa. Na educação, não pode o professor ser substituído. Não pode o professor ser substituído sob pena de a educação perder, sob pena de nós continuarmos falando que há muita violência, mas que a gente não está dando conta de ajudar as nossas crianças e adolescentes a colocarem para fora as suas aptidões, as suas capacidades e as suas potencialidades. É nesse sentido que a gente tem conversado e tem falado. E aí eu queria lembrar uma conversa de ontem à noite, até porque quem está presidindo nesse momento é o vereador Paulo Messina, e a assessoria dele estava presente lá, e deu uma informe interessante sobre a questão da Meta 4, que foi a discussão nossa lá, que tem muitos grupos trabalhando as emendas ao Plano Nacional de Educação, que vai ser votado este ano, e que vai valer até 2020, 2021. E aí, ontem me foi apresentado por um grupo de pessoas que estão estudando o Plano Nacional de Educação em relação às pessoas com deficiência, em relação às escolas especializadas. Estava na mesa nossa ontem discutindo conosco 3 institutos mais que centenários. O Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ, com 131 anos. O IBC, Instituto Benjamin Constant, com mais de 150 anos. E o Instituto Nacional de Educação de Surdos, com mais de 150 anos também. 3 institutos ontem batendo um papo conosco, um debate saudável, aberto às pessoas que quisessem participar, de altas discussões. E aí, um grupo de pessoas me procurou e disse que está apresentando uma emenda à Meta 4 do Plano Nacional de Educação. E aí, quando eu li a emenda, eu perguntei para ela, qual o deputado, tio Carlos vai gostar de ouvir isso aqui, tio Carlos e Carlinhos, qual o deputado que vai apresentar isso lá em Brasília? Qual o deputado? E aí eles me disseram, o nosso grupo resolveu que vai encaminhar essa emenda para todos os deputados federais da bancada do Rio de Janeiro. Para todos os 3 senadores, senador Lindbergh, senador Crivella e o nosso outro senador, terceiro senador, Crivella, Lindbergh e o Francisco Dornelles, claro, como é que eu vou esquecer do Dornelles, está no 2º mandato, porque o Crivella e o Lindbergh foram eleitos agora e o Crivella está no segundo quadriênio. Então, eles disseram, vamos apresentar por todos os parlamentares. Olha que discussão interessante. Então, os parlamentos têm que trabalhar dessa forma. Se há um projeto apresentado pelo vereador José Everaldo, que nós consideramos que seja bom, nós temos não só que votar e ajudar, mas ajudar na discussão e envolver a sociedade nisso. Se o Carlinhos Mecânico apresenta um projeto que é interessante para a sociedade, ele não é nosso adversário, porque ele é parceiro da sociedade carioca. E a emenda diz assim, Meta 4, universalizar o ensino, independentemente da faixa etária, iniciando com 0 ano, aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na
regular de ensino público da educação básica ao ensino superior, em salas de ensino regular, salas de ensino especial, em escolas da rede regular, escolas ou institutos especiais públicos, classes hospitalares ou na falta dessas vagas, por meio de bolsa integral custeada pelo poder público em instituições especializadas da sociedade civil, garantindo o direito ao acesso, à escolarização e a atendimento de reabilitação e estimulação, visando sua socialização, independência e autossuficiência, de acordo com as necessidades individuais de cada portador, independente da idade cronológica. Eu li essa meta aqui, essa emenda à meta 4, apenas porque me disseram, olha, não tem um deputado capitaneando isso, é o movimento social, a sociedade civil, e todos os deputados da bancada do Rio de Janeiro, e os 3 senadores, Francisco Dornelles, Lindbergh Farias e Crivella, receberão essa emenda para apresentar ao PNE, para que seja aprovado na Câmara Federal. Então, pouco são essas as considerações. Agradeço às pessoas que estão aqui no plenário e a quem nos acompanha também pela TV Câmara, no entendimento de que a educação, ela não é só aqui na Câmara que acontece, ela acontece nos diversos espaços da sociedade e todo mundo tem que estar nessa luta para que nós possamos ajudar na transformação da sociedade. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito, o nobre vereador Jorge Mané, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, funcionários presentes, o que me traz a essa tribuna no dia de hoje é comentar sobre esse lamentável fato que está ocorrendo na atualidade desde o dia 4 do mês presente, no Rio de Janeiro. Um fato que culminou com a prisão de 439 bombeiros. 439 bombeiros militares do Estado do Rio de Janeiro tiveram a sua prisão decretada por um ato considerado pela Justiça de indisciplina, pela invasão do quartel central dos bombeiros e por resistência à retomada do quartel. Mas nós temos que analisar com muita parcimônia o que aconteceu e o que levou esses bombeiros, na realidade, a agirem de tal maneira. Esses bombeiros, que nada mais são do que funcionários públicos estaduais, pais de família, cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, cidadãos brasileiros, foram compelidos, na realidade, foram impelidos a agir daquela maneira, já que há 3 meses estavam apresentando suas justas reivindicações de aumento salarial e não estavam sendo atendidos. Não houve, em momento algum, o aceno por parte do governo do Estado, por parte do comandante, do então comandante da corporação, comandante-geral da corporação, para atender à reivindicação daqueles bombeiros. A única proposta que lhes foi feita, um aumento de aproximadamente 58%, divididos em suaves e módicas 48 prestações mensais. Então, ao final de 4 anos, eles receberiam o aumento de, então, 58%, elevando o seu salário base de R$ 950 para, então, aproximadamente R$ 1.400 daqui a 4 anos. Levando-se em conta que nós temos aproximadamente uma previsão de inflação de 6,36% ao ano, em 4 anos, esse aumento seria deteriorado, seria devorado em aproximadamente 50%. Então, nós consideramos, e creio que eles também consideraram, essa uma proposta indecente
por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro, por parte do senhor governador Sérgio Cabral. Diante de uma situação de não serem recebidos, apesar de diversas manifestações pacíficas em toda a cidade do Rio de Janeiro, de não serem recebidos, de não terem uma perspectiva de suas reivindicações atendidas, acabaram por tomar uma atitude, de serem impelidos a tomar uma atitude, talvez realmente impensada, de adentrar aos pátios do quartel central da corporação e ali se instalar, caracterizando um ato de indisciplina, é verdade. Como médico militar da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, reconheço que foi um ato que deve ser considerado como um ato de indisciplina. Mas o que levou esses bravos soldados, esses guerreiros do fogo e das águas também, porque são salva-vidas, nas praias do Rio de Janeiro, o que os levou a cometer esse ato? Eu creio que foi o desespero, senhor presidente. Nobres colegas, eu creio que foi o desespero. O desespero de ver suas geladeiras vazias. O desespero de ver as suas famílias não tendo os recursos básicos para sobreviver. O desespero em ver que não conseguem pagar as suas contas no final do mês. E estes, notem, guerreiros do fogo, não estamos falando daqueles que declinam da sua farda e encaminham pelas veredas do crime. Estamos falando de soldados do fogo, de pessoas que lutam por nossas vidas, dia a dia, e que, entretanto, não têm garantido o direito mínimo, o seu direito à subsistência, direito básico de qualquer cidadão. Aliás, isso é uma política que vem assombrando não só os bombeiros, mas todo o funcionalismo público municipal e estadual. Os bombeiros, os policiais militares, os guardas municipais, os professores, os médicos, os funcionários públicos de uma maneira geral, vêm sofrendo um achatamento e um abandono por parte dos senhores governantes. E isso vem levando a medidas desesperadas, como aconteceu com os bombeiros militares no dia 4 de junho. Os bombeiros adentraram ao quartel central da corporação e ali fizeram seu protesto. Não foram esgotadas todas as pautas de negociação. Ali, naquele momento, eles desejavam o quê? Negociar, desejavam ter atendido seu pleito, desejavam que naquele momento o senhor governador tivesse uma atitude sensata e o recebesse, e ouvisse o pleito que eles tinham, que é um pleito justo. Mas não foram esgotadas todas as vias de negociação. E foi terminado, concordo, legalmente. A polícia agiu no estrito cumprimento do dever legal e acho até com bastante moderação no uso da força. Foi lá, retomou o quartel. Mas fomos pegos de surpresa no momento em que a Corregedoria do Corpo de Bombeiros, naquele determinado momento, determina a prisão de todos os 439 envolvidos ali naquele momento. 431 foram autuados, foram presos. E estão presos até hoje, como se marginais fossem, como se bandidos fossem. Negado o seu pedido de liberdade feito pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que foi em defesa desses militares. Pedido esse negado pela Corregedoria Militar, por uma juíza que simplesmente negou, dizendo que eles haviam feito os preceitos militares de hierarquia e disciplina. Mas, novamente, eu lhes digo, por que eles foram levados a isso? Existe, no nosso caráter jurídico, o estado de necessidade. Se o estado de necessidade não levou o bombeiro a uma medida desesperada, nós podemos dizer de uma mãe que vê o seu filho passando fome dentro de casa e que entra num supermercado, simplesmente subtrai um alimento para alimentar o seu filho. Nós podemos dizer que esse pai, que essa mãe, podemos compará-los a marginais comuns, a homicidas, a traficantes, a pedófilos. Podemos compará-los a esse tipo, a milicianos? Creio que não, senhor.
nem a ladrões. O vereador Raimon colocou muito bem isso aqui. Muito menos a ladrões. Realmente me causa surpresa, me espécie. Porque sabemos que na história do Brasil, muitos semelhantes já aconteceram no passado. Movimentos que já foram considerados movimentos rebeldes. Vejo aqui o nobre colega Everaldo, que também, né, serviu nos fuzileiros navais, e que já participou muito dessa parte de hierarquia e disciplina, conhece bem, é muito bem hierarquizado, disciplinado, inclusive votei no senhor, certo? Nós estamos aqui vendo que conhecemos muito bem hierarquia e disciplina, mas sabemos que muitas vezes o estado de necessidade nos levar a atos. O que podemos dizer dos 18 militares que têm hoje estátuas na praia de Copacabana, que são relembrados em todo o Brasil, que são ensinados, que se ensina a história dos 18 do Forte de Copacabana? Nós poderíamos dizer que na época eles foram considerados indisciplinados? Creio que sim. Eles feriram a hierarquia e a disciplina? Tenho certeza que na época sim. Foram mortos. A maioria dos que estavam naquele movimento foram mortos. Marcharam com fragmentos da bandeira do Brasil presos ao peito, diante de uma tropa muito maior, e foram mortos. Marco inicial do movimento tenentista no Rio de Janeiro. Mas lutavam pela liberdade, lutavam para derrubar um regime opressor, lutavam por uma causa justa, mas foram considerados indisciplinados. Será que nós vamos ter que declamar um poema no estado do Rio de Janeiro também para os bombeiros? Um poema que foi feito na época para os 18 do Forte, de um autor desconhecido, que fala: eles eram 18, os mais partiram, tanto que a causa, enfim, viram perdida. Será que nós vamos ter que declamar no Rio de Janeiro o poema? Eles eram 439, os mais partiram, tanto que a causa, enfim, viram perdida. Eles, 439 apenas, preferiram ficar, quando ficar custava a vida. Poetas e heróis, a hora derradeira, com sua mortalha ter quiseram, tomaram, soluçando da bandeira, e em 439 pedaços fizeram. Eles dormem agora, e ao longe, sobre aqueles que os venceram, no forte adeja outra bandeira, porque aquela que os viu, a hora derradeira, lutar por ela, essa morreu com eles. Será que vamos ter que julgar, senhor governador? Nobres colegas, autoridades desse estado, será que vamos ter que chegar a hora derradeira, em que os bombeiros vão ter, e os policiais militares e todos vão ter que lançar mão de protestos, para que tenham um direito garantido, o direito da sobrevivência digna, de viver com dignidade? Será que todos os funcionários públicos desse estado, dessa cidade, do nosso país, vão ter que lançar mão desses artifícios para terem reconhecido o seu direito? Esperemos que não. Esperemos que o governador e que o Tribunal de Justiça, na mão dos quais já está o pedido de soltura desses soldados, não continue a negar esse pedido de liberdade. Não continue a negar um pedido justo, uma reivindicação justa que eles têm, de voltar para os seus lares, de voltar para a sua família. Porque hoje, os mesmos que são acusados de indisciplinados, amanhã, certamente, podem ser considerados pelas histórias como heróis. Podem ser responsáveis, senhor governador, podem ser responsáveis, sim, pela troca de um governo, pela troca de um prefeito, pela troca de deputados considerados como heróis. Heróis que são e que lutam pela população do Rio de Janeiro de forma brava, corajosa, de forma real. Aqui fica o meu apoio à Corporação dos Bombeiros Militares do Rio de Janeiro, como também fica o meu apoio à Corporação dos Policiais Militares, que agiram, garanto, sangrando a própria pele, sangrando a própria carne, para cumprir a sua missão constitucional. Pois não, vereador Raimon? Obrigado pela parte, nobre vereador Jorge Manaia. Vossa Excelência
lembrar aí dos heróis e lembrou os 18 de Copacabana, forte. Eu queria lembrar também de outro herói, verdadeiramente herói. No início do século passado, a revolta da Chibata. O marinheiro Cândido, um negro que subverteu a ordem, que mandou do mar um aviso de que se de fato aquelas atrocidades não acabassem, que o motim continuaria. Então, nós vivemos essa história cíclica. A cada momento, a história vem nos contando de que há a possibilidade, a rebeldia, e que a rebeldia, em alguns momentos, que pode ser chamada de indisciplina, mas que nós temos que colocar aspas nela, ela é necessária para fazer o embate e para a garantia dos direitos do cidadão. Nobre colega, vereador Bem-Bom, com certeza, essa é uma grande verdade. Volto a falar aqui, que muitos já foram considerados indignados e depois reconhecidos heróis. Esperamos que não tenhamos que passar muito tempo, senhor presidente, para que o nosso governador, que o nosso Estado reconheça o devido valor dos seus funcionários públicos estaduais, o devido valor de todos esses funcionários, dos nossos bombeiros. Realmente, já mandaram também um recado, como assim na revolta da Chibata foi mandado. O movimento não para, enquanto as reivindicações não forem atendidas. Precisamos acordar, precisamos atender essas reivindicações. E o nosso Estado, a nossa cidade também, detém recursos suficientes para atender de forma mais do que necessária as reivindicações. Temos que parar com esse discurso de que falta dinheiro para pagar os nossos funcionários públicos de forma aceitável, de forma digna. Temos que parar com essa desculpa, porque sabemos que o dinheiro não falta. O problema é a má gestão do dinheiro público. Muito obrigado, senhores. Não tendo o orador utilizado o tempo destinado à segunda parte do grande expediente, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente passa ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Mensagem do Poder Executivo número 143. Dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar a retirada de apreciação do projeto de lei 47/2007, oriundo da mensagem 112 de 2007, que altera o inciso 2º do artigo 61 da Lei 691, de 24 de dezembro de 84, referente à isenção de IPTU para imóveis ocupados por pessoas jurídicas de direito público externo destinados ao uso da sua missão diplomática ou consulado. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 125 de 2011, de autoria do vereador José Geraldo. Requer a mesa diretora de forma regimental a concessão de jogo de medalhas Pedro Ernesto. Perdão, vou refazer a fala. Concessão do jogo de medalhas São Francisco de Assis ao senhor Roberto Silva Machado. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Perdoe, vereador Zé Verano. Requerimento número 1252 de 2011. Requer a diretora na forma regimental que seja concedido o conjunto de medalha, agora sim, de mérito Pedro Ernesto, a José Mauro da Silva, professor. Autoria do vereador. Os vereadores concordam com a questão. Aprovado. Requerimento 55 de 2011, de autoria do vereador Rubens Andrade. Requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Deus, localizada na Estrada Manuel Nogueira de Sá, 1421, Realengo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Discutada prolongamento, passe a ordem do dia. Ação especial de urgência. Em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 524/2009, de autoria do vereador Eider Dantas, que dá o nome de José Luiz Nunes a um logradouro público iluminado situado na proximidade da Rua Vicente, no bairro do Restaurantes. Os vereadores... É veto. É veto. Ninguém vai caminhar para suspender, não? Os painéis liberados.
Como voto os senhores vereadores Alexandre Ceruti, Argemiro Pimentel, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jairinho, Eleomar Coelho, Israel Atleta, Ivani de Melo, João Mendes de Jesus, Jorge Felipe, Jorginho da S, José Vieira, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Ará, Professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, S. Ferraz, Tereza Berger. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim 2 senhores vereadores, não 13 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem dar prosseguimento ao trabalho. O veto vota em votação na próxima sessão. E antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.